Na nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos. Nós apresentamos o nosso corpo, Senhor, como sacrifício vivo a Ti. Sujeitamos ele, Senhor, aos domínios, Senhor, do nosso homem interior, do nosso espírito. Levanta tuas mãos aí onde você está, querido, e diga: Espírito Santo, eu me sujeito, eu me submeto, eu me entrego aos teus domínios, Senhor. Faz na minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom, mais um culto, mais uma reunião de adoração. E eu creio que você foi renovado aí na sua casa, tocado pela presença do Espírito de Deus. E nós temos uma palavra hoje, amém? Eu queria que você caminhasse comigo hoje. Em alguns textos aqui nós queremos falar hoje sobre salvando a alma e o que fazer com o corpo. Nós estamos numa série de ministrações sobre como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Então, a gente falou muito sobre o Espírito, e hoje nós vamos ver pela palavra de Deus princípios, como a gente receber a salvação da nossa alma, e como que acontece essa cura da nossa alma. Eu me lembro que logo que eu converti, eu fiquei numa confusão no início da minha caminhada, porque eu me via com pensamentos, com sentimentos, com uma alma ainda caída, cheia de dificuldades. E hoje o Espírito Santo vai falar conosco, amém? Alma sarada e um corpo livre, amém? Salvação da alma. Eu queria que você lesse comigo lá em Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos ler um texto que você vai receber um entendimento profundo agora de como você pode andar em vitória emocional, amém? Tem muito cristão que está com debilidades emocionais, que não consegue romper, que a alma tem bloqueado a vida dele espiritual, tem atrapalhado a alma adoecida, enferma, atrapalha nosso convívio familiar, atrapalha nossa produtividade no nosso trabalho. Mas hoje o Espírito de Deus vai salvar nossa alma, amém? Vai trazer um rema, uma revelação. Olha o que Tiago diz, capítulo 1, versículo 21. Abra sua Bíblia. Você que da Restaurando Famílias, está o link está o PDF do nosso informativo Família News, está bem detalhada essa ministração. Vou resumir um pouco. E você que está nos assistindo aí, que passou aí na sua linha do tempo do seu Facebook, fique conosco. Deus tem uma palavra tremenda para sarar, para salvar nossa alma. Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar. Para o quê? Para salvar as vossas almas. O espírito do homem é a parte que nasce de novo, e a gente já tratou isso de uma forma bem detalhada nas ministrações anteriores. Se você não assistiu essas ministrações, está aí nas nossas cultos online na nossa página. Você pode, depois desse culto, ir lá se alimentar. Ou se você também, eu quero te convidar você a ir lá se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Restaurando Famílias. Todas as ministrações estão lá para sua edificação espiritual. Mas Tiago está falando aí uma palavra que às vezes perturba a gente, né? Palavra que é poderosa para salvar as vossas almas. Mas que contexto que Tiago está ensinando aí? Ele está ensinando os irmãos, a igreja, que já tinha uma salvação espiritual, que já era cheio do Espírito Santo, mas precisava de uma salvação da alma, de uma cura, de uma renovação,
de uma restauração da sua alma. Amém? Então, a vida eterna, ela acontece na parte do homem interior, no homem espiritual. É lá que a vida de Deus é estabelecida. É no espírito do homem que acontece o processo da nova criação, que Paulo fala, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aonde? No homem espiritual. Mas a alma precisa de um tratamento. Amém? Precisa de uma restauração. E é um processo que não acontece no novo nascimento. Embora Tiago está ministrando a igreja, e eu vou te provar isso no decorrer da nossa ministração, ele não estava falando de salvação espiritual, ele estava falando da salvação da alma. Amém? Então, olha o que acontece. Eu vou te falar no início da minha caminhada com Deus, eu já falei isso e eu quero enfatizar. Eu tive muita dificuldade, porque muitas vezes a minha alma me desconfigurava, porque eu ficava no conflito espiritual. Será que eu tenho a vida de Deus? Será que eu nasci de novo? Será que eu sou cheio do Espírito Santo? Porque a minha alma apresentava debilidades, apresentava feridas, e aí ficava nesse conflito. Foi quando eu descobri, eu até falei para Esther, aí a Esther questionou, né? Pai, eu só falo um negócio de dicotomia, tricotomia, o que é isso, pai? Isso é um termo que eu aprendi lá no seminário teológico. Foi quando eu descobri uma matéria, uma disciplina sobre vida cristã. E foi quando eu descobri o que é a tricotomia. É que o homem ele é formado em 3 dimensões. Mas tem outras correntes que dizem que o homem é uma dicotomia, que ele é 2 dimensões. E muitas vezes a gente é cristão e a gente acha que é 2 dimensões. E a gente pensa que a alma e o espírito são as mesmas coisas. E eu trabalhava assim na minha caminhada cristã. E tem muita gente, irmãos. Olha aqui para mim, isso é muito precioso, que eu vou estar entregando para você, que às vezes até eu sabendo, às vezes a gente se atrapalha e acha que a alma é a mesma coisa que o nosso homem verdadeiro, que o nosso homem verídico, que é o espírito. E a gente se confunde e acaba sendo sabotado pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás. E aí, quando você vai amadurecendo na palavra, você vai tendo entendimento bíblico. A epístola de Tiago, ela não é feita e escrita para pecadores. Essa carta é para a igreja. Tiago não está falando da salvação das almas dos perdidos, dos pecadores. Ele está falando da salvação da alma dos cristãos, dos filhos de Deus. E olha como ele diz. Tiago capítulo 5, olha o que ele fala. Essa carta não é uma carta evangelística, é uma carta de doutrina da igreja. Ele diz lá em Tiago capítulo 5: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Preste atenção, porque isso é importante para a gente entender aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Então, quando você começa a entender qual é o objetivo da carta de Tiago, ele diz: está alguém entre vós, alguém na igreja doente? Chame os presbíteros, os anciãos da igreja, os líderes maduros, para que orem e sarem o doente, com a oração da fé e unção com óleo. Então, e mais do que isso, lá no versículo 18, volta um pouquinho, Tiago capítulo 1, agora sobe um pouquinho para o versículo 18, ele diz: pois segundo o seu querer, olha lá, queridos, como é fantástico isso. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele o quê? Nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
como que primícia das suas criaturas. Sabeis, presta atenção, querido, olha que fantástico isso. Sabeis estas coisas, meus o quê? Amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, aí ele vai concluir esse texto. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Olha lá como ele está ministrando para os irmãos que foram gerados como primícias. E aí ele conclui que a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, Tiago, queridos, está falando para pessoas que nasceram de novo, que foram geradas segundo o querer do Pai. E sabe o que acontece, queridos? Ele chama eles meus amados irmãos. Quando ele diz meus amados irmãos, quer dizer que eles estavam em Cristo. Eles faziam parte da família espiritual, da família de Deus. Então, quando você tem uma vida espiritual, isso não quer dizer que a tua alma já está resolvida, que a minha alma estava resolvida. Nós precisamos tratar, cuidar da nossa alma. Como? Ele diz assim, ele encoraja as pessoas nascidas de novo e cheias do Espírito Santo a receberem com mansidão, receber com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Eu estou sem retorno aqui, puder me dar um retornozinho aí. Então, parece claro que as almas daqueles cristãos não eram salvas, não estavam curadas. Elas precisavam receber salvação, cura. Não é salvação espiritual, amém? É salvação da alma, é cura, é renovação. Então, você entende, olha aqui para mim, você entende, o homem é um espírito. Recebe a vida eterna no Espírito. Porém, que compõe a sua alma, precisamos entender como nós vamos tratar. Hoje Deus quer te dar ferramentas bíblicas, espirituais, para você fazer um tratamento na sua alma, uma salvação, uma renovação. Amém? Deus vai te instrumentalizar para você cuidar da sua alma nessa ministração de hoje. Então, agora vamos, o que a gente pode fazer para receber a salvação na nossa alma? Paulo vai começar a nos dar as ferramentas para a gente salvar nossa alma, restaurar, curar. Ele diz lá na sua carta à igreja de Roma, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, ele começa a fazer essa ministração para quem? Novamente para crentes, novamente para pessoas que têm um espírito novo, que são nascidos de Deus, que têm a natureza de Cristo, mas que precisam de uma transformação, de uma renovação na sua mente. Olha o que diz, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, esse termo aí, restaurar, é ter uma mente nova, é ter uma mente atualizada. Eu vou ler aqui o termo, eu vou precisar abrir a Bíblia em 2, eu quero que você abra lá, Romanos, eu vou ler em 2, Romanos 12, 2, e nós vamos ler Salmos 23, 2. Para você ver como diz aqui no original, o que Deus está querendo fazer na nossa alma. Preste atenção, eu vou ler aqui no original, no grego. Ele diz o seguinte aqui, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. No grego aí, queridos, é anakainosis, que quer dizer restauração, renovação. No grego ele quer dizer, que tem uma restauração na tua mente, uma renovação na tua mente. Aí ele completa aqui o significado no grego, uma completa mudança para melhor, uma mudança de mentalidade, queridos. É isso que Deus quer. E lá no texto de Salmos, que ele diz, refrigera a minha alma, que lá já no original é no hebraico. É impressionante isso, queridos, como a palavra é poderosa. Salmos 23, leia aí comigo. Isso é maravilhoso, isso é libertador, queridos. 23, versículo 3. Esse termo, refrigera a minha alma, ele está dizendo o seguinte: restaura a minha alma, renova a minha alma, repara a minha alma. E ele diz, no hebraico, o termo é shob, que quer dizer traz de volta a configuração, repara, restaurar, renovar e reparar. Então, a gente entende, queridos, que Deus quer renovar. Paulo está dizendo, olha, transforma a tua mente, restaura a tua mente. Como? Pela renovação na palavra de Deus, uma restauração. E Paulo continua. Eu queria fazer aqui uma ilustração. Kenneth Hagin, ele diz o seguinte, olha, essa história é traz uma luz muito grande para a gente entender o que Deus quer fazer na nossa alma. Kenneth Hagin diz que a mãe dele chegou com ele e disse, olha, essa cadeira aqui, quem me deu foi a minha mãe. A mãe do Kenneth Hagin disse, olha, essa cadeira aqui foi a minha mãe que me deu. E a cadeira já era uma cadeira velha, tinha muitos anos, ou seja, era da avó dele, que passou para a mãe dele. E aí a mãe dele pegou a cadeira e fez uma restauração, pintou ela, e ela ficou como era, restaurou ela, e ela voltou a ser como era no original. Amém? Quer dizer, ela recebeu uma cadeira velha. Muitas vezes nossa alma está envelhecida pelo pecado, mas a palavra de Deus tem o poder, queridos, de salvar nossas almas, de restaurar nossas almas. Sem a palavra de Deus não há cura. Sem a palavra de Deus a nossa mente está velha, envelhecida e com pensamentos adoecidos. Então o que eu preciso fazer? Como que eu vou restaurar a minha mente? Como que eu vou renovar a minha mente? Tiago está dizendo aí, acolhei com mansidão. Essa é uma chave de cura interior, de cura emocional, de ter uma mente saudável, de ter uma alma curada, uma alma livre. Acolha com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente pela palavra de Deus. Refrigera a minha alma. Salmo 23, versículo 3. Restaura a minha alma. Salva a minha alma. A palavra de Deus tem essa capacidade, queridos, de mudar nossa mente, de renovar nossa mente, de restaurar a nossa alma. Por isso que eu e você precisamos da palavra. A alma do homem é salva, é restaurada quando sua mente se renova com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que salva a nossa alma, que renova a nossa mente, amém? É que você pode dar um glória a Deus, um aleluia, um comentário aí dizendo aleluia, amém? Deus quer restaurar nossa mente, quer renovar nossa mente. Por onde, pastor? Qual instrumento que ele usa? Pela palavra de Deus. Tua mente está sendo renovada agora, querido. Você está sendo livre de toda a cadeia emocional. Tudo aquilo que te levava para baixo, toda a alma envelhecida pelo pecado, é transformada pelo poder da palavra de Deus. Amém, querido? Então tem muito cristão que diz: poxa, minha alma está tão, pastor, tão ferida, eu estou tão atribulado. Querido, você tem o remédio à tua disposição. Você precisa mergulhar a tua mente na palavra. É ela que vai limpar, higienizar a tua mente, vai restaurar, vai tirar toda a velhice. Que o pecado envelhece, queridos, a nossa mentalidade. A gente começa a se vitimizar, a gente se sente cheio de autocomiseração, de autopiedade, acha que a gente é vítima do mundo, e você não é. Você é mais que vencedor, você é filho de Deus, você foi comprado por bom preço, por preço de sangue. Não foi coisas corruptíveis como prata e ouro, nem pedras preciosas que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de cordeiro imaculado, que ele vos comprou. E eu que não era povo, mas agora sou povo de Deus. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva do próprio Deus, para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar virtudes, irmãos, maravilhosa luz. Você não é um coitadinho, você não está debaixo de maldição, você está debaixo de bênção. Não tem como o diabo, a morte foi matada na cruz do Calvário. Não tem maldição para você. E eu vou te falar algo, a gente fica meio atribulado. Os apóstolos venceram a morte, todos eles foram martirizados. Pedro foi decapitado, não, Paulo foi decapitado. Pedro disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Aquele Pedro que tinha uma alma envelhecida pelo pecado, quando ele foi condenado por Roma a ser um mártir, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. A história dos mártires da igreja primitiva, ele disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque o corpo dele, a mente dele já estava no céu, o corpo dele já estava entregue. Eu quero avançar aqui, queridos, eu não estou sem relógio, deixa eu ver meu horário. Mas, queridos, a maior necessidade que eu e você, que a igreja de Jesus precisa, que as nossas mentes sejam renovadas pela palavra de Deus. Aí, meu amigo, não vai ter demônio, não vai ter circunstância que vá neutralizar a marcha da igreja. A igreja vai invadir a terra como um exército mobilizado pelo céu, um exército de amor, de restauração, de compaixão, cheio de misericórdia, para levantar. Ontem eu falava com meu primo, o meu ministério, sabe qual é, Márcio? Eu dizia para ele: não esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Sabe por quê? Porque as pessoas estão quebradas emocionalmente. E um dia eu estava quebrado, eu nasci quebrado, e Deus disse: Agno, você não é isso que o diabo tem te enganado por décadas. Você é meu filho amado. E eu era uma ferida, irmãos. Eu estou falando algo aqui que muda. Minha mente foi transformada pelo poder da palavra. Eu quero declarar: não tinha jeito para mim, só a palavra deu jeito na minha mentalidade. Que hoje eu não consigo ferir ninguém, machucar ninguém, porque eu era uma alma muito ferida. Mas eu quero te dizer, eu e você vamos ser instrumentos de cura. Nós não vamos esmagar a cana quebrada. Esse é o chamado messiânico lá em Isaías. Sabe aquele irmão que está querendo já apagar o pavio que está bem fraquinho, não tem mais nem fumaça? Você vai levar
unção de Deus, amém? Você vai fazer acender a chama da vida de Deus novamente, amém? Então, em segundo lugar e último ponto, queridos, é importante, deixa eu te falar. Hoje, pastor, eu estava assistindo o culto lá do pastor Eibe, ele falando sobre a célula no Zoom, ele convidando o pessoal. E às vezes a nossa mente está tão bloqueada por limitações. Não, agora isolamento social, a gente não pode mais ganhar almas, porque a gente não pode mais ir na casa de ninguém, mas tem vários instrumentos. E eu digo, rapaz, que eu não pensei nisso, chamar o pessoal para uma célula no Zoom. E eu digo, eu vou chamar, eu vou convidar, meu irmão, vem para uma célula comigo no Zoom. Que lá vai ter palavra de cura. Quantos estão sendo curados? Diz aí nesse vídeo, você que vai assistir também no YouTube, você que vai ver aí em qualquer outra plataforma no site da igreja. Deus tem uma palavra que vai transformar a tua mente, amém? Em segundo lugar, cura do corpo. O que eu tenho que fazer com o meu corpo, irmãos? Eu vou te dar uma palavra aqui que é muito poderosa. Não saia do nosso culto, fica aí, fica firme aí, porque você não vai ser mais a mesma pessoa. Deus tem poder para transformar você. Se Ele mudou a mim, queridos, tem gente que não possa ser transformado. Então, Romanos 12, ainda em Romanos 12, Paulo nos dá a chave da nossa vitória no mundo físico. Agora eu estou falando da nossa última dimensão, do corpo. O que eu tenho que fazer, pastor, com o meu corpo? Qual é a atitude? Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1 agora de Romanos 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o quê? Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o homem interior que Paulo está dizendo, olha, eu te rogo, irmão, que tu apresente teu homem interior. Não, ele está dizendo aí, eu estou pedindo para vocês, Paulo discipulando a igreja de Roma, ele diz, apresenta o teu corpo, porque o teu espírito já está pronto. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo está dizendo isso. Teu espírito está resolvido, mas o teu corpo, o meu corpo, irmãos, a gente vai ter que fazer algo com ele. Não tem como viver. O meu corpo não virou nova criação, não mudou nada, nem muito menos no seu corpo. Estou aqui com o meu pastor aqui do lado. O corpo toda hora querendo o pecado, querendo o mal que eu não quero, esse. E aí eu vou lá, pastor, e aí ali, meu irmão, ora e tem que guerrear. E chorando muitas vezes, dizendo, meu Deus, pastor, me ajuda. Porque o meu corpo quer o mal que eu não quero, ele quer o corpo. Mas Paulo está dando a chave aí para mim, para você. E continua agora aí, ele diz, o que eu devo fazer? Ele não está falando aí do homem interior. Ele não está falando aí do novo homem em Cristo, da nova criação. Ele está falando aí de uma mortificação. Apresenta o teu corpo como sacrifício. Mata ele. Diz não, renega ele. Não é matar, até para pregar é difícil, né? A coisa mais difícil é pregar, né, pastor? Que a gente coloca recortes de coisas que Deus vai falando com muita profundidade, a gente tenta. Mas Paulo, ele está ensinando aí, querido, a mortificação da carne. É eu dar um tiro, eu pegar uma faca, me suicidar. Não! É eu dizer não para os meus membros. Eu dizer não para o meu corpo, para os prazeres que assediam a minha carne. Às vezes nas igrejas nós não ouvimos a pessoa falar. Deixa eu te falar isso. Sobre o que eu faço com o meu corpo, pastor.
às vezes a gente fica nesse vácuo. E o corpo está ali, querendo os desejos, querendo a carne, carnalidade. Mas Paulo não está dizendo assim, ó, ei, você tem que morrer para o seu eu. Ele não está dizendo, olha, tu tem que morrer para o teu próprio eu. Se é que temos que nos tornar um novo próprio eu. E quando isso acontece, queridos, o que eu preciso fazer? 2.2. O que eu faço com o meu corpo? Você precisa crucificar a sua carne. A Bíblia fala o que eu tenho que fazer com a minha carne. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Quem apresenta agora? Isso aqui é forte. Quem que tem que apresentar o corpo? Você que tem que apresentar o corpo. Não é Deus, não é os anjos, é eu, é você que tem que apresentar o corpo. Quem é você? Diga, eu sou um homem interior. Você não é o seu corpo. O teu homem interior vai apresentar o teu corpo. É você, Paulo está dizendo, é o teu verdadeiro ser, é o teu ser espiritual que apresenta o corpo como um sacrifício vivo. Aleluia. Então, quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura, você faz alguma coisa com o seu corpo. Se você não fizer alguma coisa com ele, nada será feito em tempo algum. Eu tenho que mandar o meu corpo, ó, a tua vontade não vai ser feita. O agno espiritual fala para o corpo e diz, o corpo tem que ser governado pelo Espírito, se sujeitar. E isso não é Deus que vai fazer, não é o meu pastor que vai fazer, não é o meu discipulador, não é o meu líder de célula, é eu, é você que tem que, o teu homem espiritual tem que pegar o corpo e domar ele, e controlar ele, os impulsos. Amém? Paulo está dizendo, você, irmão, apresenta. Então, o apóstolo Paulo, homem santo de Deus, escreveu mais da metade do Novo Testamento, um homem que teve revelações, que foi até o terceiro céu, que coisas inefáveis, que aos homens não era lícito conhecer. Olha o que é que ele diz, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Corpo é escravo. Agora olha lá, irmão, isso é perigoso, pastor Jackson. Para que eu, olha lá, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está dizendo, eu vou ter que esmurrar meu corpo. Paulo está falando, Paulo espiritual, tenho que dar um jeito no meu corpo. Não tem outra saída. Você e eu temos que apresentar o nosso corpo. E aí 2.4. É interessante isso. Quem esmurrou o próprio corpo? A escravidão. O Paulo espiritual. Vocês estão entendendo? O Paulo espiritual pegou o corpo, que é uma dimensão natural, física, e disse, esse aqui não vai comandar. Eu dou-lhe um... te aquieta aí, fica na tua. Eu esmurro meu corpo. Não é que tu vai dar murro, literalmente, não. É que tu vai ter que controlar teus impulsos. Amém? Aí, pastor, a gente está falando uma palavra de maturidade, de crescimento. Tu pode orar 10 anos e dizer, Senhor, cura o meu corpo desse desejo. Não, irmão, não tem cura. Tem que botar ele no lugar dele, esmurra ele, escraviza ele. Tu não manda aqui. Quem manda aqui é o agno espiritual. E isso é uma realidade espiritual. Eu tenho mais de alguns quilômetros, de décadas aí com Jesus, e eu tenho que botar o meu corpo no devido lugar, de escravo, de servo, amém? E encerrando, queridos, a quem ele sujeitou o seu corpo? Ao homem espiritual, ao homem interior. Eu quero te dizer que o teu homem espiritual é poderoso, mas quando você faz o que deve fazer com o seu corpo,
Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, chegou um irmão com ele, pastor Aldo, e disse: ei, pastor, eu preciso de uma oração. Estou cheio de problema. Eu quero que meus problemas acabem. E aí o pastor foi lá e disse: então, meu irmão, vou orar por você, para você morrer. Porque só acaba os problemas enquanto eu e você vivermos. A gente vai ter problema com Satanás, querendo potencializar as nossas carnalidades, concupiscências. A gente vai ter problemas. A gente vai ter que lutar contra a nossa carne enquanto eu e você vivermos. Isso é uma resolução. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O teu espírito é novo. Você é um homem espiritual. Você não é seu corpo. Você não é sua mente caída. Mas você precisa renovar tua mente pela palavra. E não vai ser ninguém que vai poder fazer essa renovação. É você. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É você que tem que mergulhar na palavra. E quando você mergulha, você é restaurado. Amém? E apresentar o seu corpo. E eu concluo dizendo: a vida e a natureza de Deus estão dentro do teu espírito. Embora teu corpo ainda queira a carne, as concupiscências, o teu espírito é verdadeiramente cheio da vida de Deus. E você tem que deixar esse homem interior ser aquele que domina toda a esfera da sua vida. É o Espírito que é a lâmpada do Senhor. É através do Espírito que Deus vai guiar você. Não, Ele não vai te guiar pela sua alma. Ele não vai te guiar pelo teu corpo. Ele vai te guiar pelo teu verdadeiro ser, pelo teu Espírito. Vamos orar, queridos. Convido os irmãos a fazer um louvor aí para nós orarmos. Isso é um ensinamento, queridos. Isso é um pastoreamento. Você está recebendo palavras práticas, fundamentos bíblicos que vão te dar uma estrada de um caminho novo, de uma mudança. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Você tem que renovar a sua alma. Eu tenho que renovar todos os dias pela palavra. É minha competência. Não que eu seja independente de Deus. Não tem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é uma responsabilidade de cada filho de Deus renovar sua mente pela palavra de Deus. E quando você é esclarecido nessa realidade espiritual, tua vida começa a ter uma dimensão, teus pensamentos começam a ser governado pelos pensamentos de Deus. Tua mente começa a ser uma mente mais espiritual, mais governada pelo céu do que pelas emoções circunstanciais, do que pelas feridas das pessoas. E você começa a ter controle sobre os seus impulsos. Você começa a apresentar o teu corpo. E eu quero declarar: essa é a noite da salvação da tua alma, da restauração da tua alma, da tua cura, querido. Receba agora a cura pela palavra de Deus. Receba agora o discernimento para governar a tua vida. Você tem um governo. Jesus diz: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Você tem autoridade para pisar, para governar. A tua carne não te governa. Você não é escravo da carne. A carne é tua escrava. Você é o campeão, meu irmão. E eu quero declarar sobre a tua vida um tempo novo, onde você vai viver a tua verdadeira essência, que você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. A tua alma não vai mais te sabotar, a tua alma não vai mais te travar, porque você recebe salvação nessa hora. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Apresenta o teu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Quando você diz não para a tua carne, você está agradando a Deus. Deus abençoe você, querido.